Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro IPCA Principal, aquele título que te protege da inflação. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diários. O seu único trabalho é se inscrever. Podemos verificar aqui, já de cara, nos gráficos aqui, nos dados que nós temos de fechamento das taxas dos tesouros IPCAs. O 2026, você repara que desde que começou o mês de novembro, a taxa está aqui, relativamente estável, próxima de 5,20. Baixa um pouco, sobe um pouco, mas está aí, fechando inclusive na última sexta-feira em 5,19. O 2035, vamos verificar qual é o movimento dele. É um movimento também semelhante, ainda com uma tendência maior ainda de queda. Estava em 5,26 quando começou aqui, aliás, um pouco maior quando começou o mês, mas aqui, próximo à estabilidade, com a tendência também em torno de 5,20%. E o 2045? O cenário é o mesmo em termos de taxa, porque a taxa dele é a mesma do 2035. Então, será que chegou a hora de marcação a mercado? Chegou a hora, então, de pensar na realização de lucros? Vamos falar um pouco sobre isso aqui na nossa planilha, que nós temos os dados, então, das taxas de abertura desses títulos. E vamos trazer aqui um histórico para você desde o início desse ano. Se você já está preparado, eu já te convido a acompanhar aqui os dados que vamos trazer aqui para você. Para não te confundir, vou apagar alguns dados aqui, de maneira a facilitar as informações a serem apresentadas. Então vamos lá. Começamos a falar do Tesouro IPCA 2026. Quando nós olhamos aqui inicialmente para as taxas históricas desse título, vocês podem ver que no mês de novembro, a taxa média de novembro, ou seja, todas as taxas de abertura, dividida pela quantidade de dias úteis, nós estamos tendo uma taxa média de 5,30%. Você já sabe que se está na cor verde, significa que está nas 25 melhores taxas de abertura do ano de 2021. Por quê? Aonde está o melhor quartil? Ou seja, as 25% melhores taxas. Está aqui, entre 4,48 e 5,70. Então, em setembro tivemos 4,55 na média. Em outubro, a taxa média foi 4,97, subiu então 42 pontos base. E em novembro, 5,30. Essa é a taxa média. De maneira que você continua verificando que nós temos uma tendência de alta aqui nas taxas médias. Só que vamos para os detalhes que poucos observam. Primeiro, quando nós olhamos a taxa semanal, ela está caindo. Porque, veja, ela começou essa segunda semana de novembro em 5,30 e 5,36 para ser exato, e fechou em 5,20. Ou seja, a taxa caiu aqui da taxa de abertura da segunda-feira para a taxa de abertura da sexta, 16 pontos base. Aí você vai dizer como está aumentando, porque aqui é a média do mês de novembro. Então pegamos todas as datas aqui do mês de novembro e fazemos então uma contagem, que dá 5,30%. Então a tendência em termos de taxa mensal continua em alta, mas agora na última semana a taxa caiu. E olhando então, o melhor quartil está entre 4,48% e 5,70%. Agora vamos falar do preço. Você já vê aqui de cara que ele mudou para a cor amarela. E o que significa essa mudança para a cor amarela? Significa que esse título, Tesouro IPCA 2026, saiu do melhor quartil de preço. Ou seja, ele não está no preço mais barato que ele tinha, que era entre 2.840 e 2.919. Significa que o preço está ruim? Não. Significa que ele está nas 25% taxas acima dessas melhores. Ou seja, ainda está com um preço mais barato, mas não no melhor quartil, mas no segundo melhor quartil. Por isso ele mudou para essa cor amarela. Agora você já entendeu aqui o espírito, as informações que trazemos para vocês. Continua subindo a taxa média mensal, mas quando nós olhamos aqui nos dados semanais, elas caíram nessa segunda semana de novembro. Eu já te convido então, se você está gostando desse vídeo, já dê aquele super like e não deixe de assistir essa nossa playlist, Leilão do Tesouro Nacional. Você vai entender que a estratégia do Tesouro na oferta de títulos públicos mudou radicalmente e tem agora um título que é o queridinho do governo. E se você quer saber como os grandes bancos, fundos de investimento e fundos de pensão estão se posicionando, assista que você vai gostar.
Vamos falar do 2035, um título um pouco mais longo, já considerado aí de longo prazo e que também temos novidades aqui. Da mesma forma, para não te confundir, eu vou aqui tampar essas informações e trazer o menor número de informações para facilitar. Vamos olhar só os últimos 3 meses. Olhando a taxa mensal, então, de setembro, tivemos um aumento de 17 pontos base e a taxa fechou em 4,75. Em outubro, subiu de novo, subiu 42 pontos base e a taxa média de abertura foi 5,17. E agora, em novembro, a taxa média, então, de abertura está subindo um pouco mais. Está subindo, em média, 13 pontos base e está em 5,30%. Novamente, olhando o gráfico, nós podemos verificar essa inclinação mês a mês. Aqui, do lado azul, você tem as taxas mensais. Então, 4,58, 4,75, 5,17 e essa em negrito é a de novembro, 5,30%. Isso é para mostrar para você que as taxas continuam em alta e a tendência é que essa linha vermelha continua mostrando uma taxa em crescimento. Só que repara que do último mês, que foi o mês de outubro, até essa primeira quinzena de novembro, a inclinação já vem diminuindo. Veja que a inclinação de setembro para outubro da linha azul foi muito maior. Agora a inclinação está diminuindo. Vamos lá, falando agora da taxa na semana. O que aconteceu? A taxa de abertura foi 5,32 na segunda-feira e fechou na sexta-feira, a taxa de abertura fechou em 5,21, ou seja, houve uma queda de 11 pontos base, só que ainda assim está em 5,30% no mês. Vamos olhar aqui o melhor quartil. O melhor quartil, as 25% taxas melhores de abertura desde o início do ano, foi 4,68 a 5,65. Se formos mostrar aqui para você, você vai verificar. Quando a taxa está vermelha, significa então que é o pior quartil. Quando a taxa então está amarela, significa que são as 50% taxas medianas. E quando está vermelho, são as melhores taxas desde o início do ano. Então, desde o dia 4 de janeiro. E nós fomos baixando aqui, você vê que tudo começava vermelho. Ou seja, à medida que atualizamos os dados semanalmente, eles iam modificando. Veja que depois mudou para amarelo, predominância de taxas médias. E mais recentemente é que apareceram essas taxas verdes. Mais especificamente, aí no mês de agosto. Começou a aparecer no mês de agosto e no mês de setembro foi que elas começaram a predominar. Veja, no mês de setembro inteiro e também no mês de outubro. Sendo que no mês de outubro tivemos várias vezes a renovação das melhores taxas do ano. Inclusive, nós temos aqui para esse título, no dia 29/10, a melhor taxa de abertura, que foi 5,65%. Então, você tem aqui 5,65%, além do IPCA. Essa é a rentabilidade que, se você tivesse comprado nessa melhor taxa, no dia 29 de outubro, é que você vai receber levando o título até o vencimento. Só que veja, diferentemente do IPCA 2026, o IPCA 2035 ainda estamos nos melhores preços. Veja há quanto tempo essas oportunidades têm se renovado. Desde o dia 24/9, essas oportunidades estão baixas. E quais são elas na realidade? Essas oportunidades dos melhores preços estão aqui, ó, entre 1,76404 até 1,949. Então veja que o preço de abertura da última sexta-feira foi 1,882. Está aí nesse intervalo. E por estar nesse intervalo de 25% melhores preços, é que ainda temos então para esse título as melhores faixas de taxa e também de preços para você comprar um título mais barato com uma rentabilidade bem interessante. Só que não estamos indicando nada, apenas trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos prosseguir para o último título, só que antes, dê aqui aquele super like e ajude aqui o nosso canal. E olha, se você quer se situar sobre taxa Selic, inflação, o PIB e principalmente o mercado internacional que influencia o brasileiro, assista essa nossa playlist aqui do alto, Expectativas de Mercado. Você vai entender o que está acontecendo com a economia brasileira e mundial. Vamos lá, IPCA 2045. Como você já sabe aqui no nosso canal, as taxas que estão aqui na sua esquerda são as mesmas taxas do 2035. É exatamente isso que você ouviu. Esses dois títulos do IPCA principal, o 2035 e o 2045, possuem as mesmas taxas. Então, nesse caso, nós vamos falar tão somente sobre os melhores preços para que você não fique confuso e tenha que fazer outras anotações. Então, falando aqui de preços, como é que nós temos, então, os preços para esse título? Vamos lá. Os melhores preços estão aqui, ó, entre 1.019 e 1.237.
esse é o melhor quartil. Os 25% melhores preços desde o lançamento desse título. 1019 e 1071. Veja há quanto tempo estamos aqui, ó, predominantemente desde esse período, desde o dia 22/9, nós não saímos mais do melhor quartil em termos de preço, 22/9, sendo que eu gravo esse vídeo no dia aqui na segunda quinzena de novembro. Então veja aqui, nós estamos agora em 1134. No dia 12 de novembro, que é a última data de abertura desse título, foi 1134. Ainda estamos exatamente na metade desse intervalo. Então, para esse título, além de estarmos na melhor taxa, ou seja, no melhor intervalo das 25% melhores taxas, estamos também nos melhores preços. Só que aí você pergunta, bom, e a pergunta inicial lá, está no momento oportuno para realização de marcação a mercado? Veja, as taxas ainda estão crescendo. Em que pese elas terem aí reduzido o crescimento no mês de novembro, veja que elas parecem estar num compasso de espera. Tiveram uma queda muito grande desde a última semana de outubro, mas veja que mesmo em novembro, por exemplo, esse título, no dia 29/10, a melhor taxa do ano foi 5,65. Só que veja que no dia 3 de novembro voltou para 5,68, 5,58. Ou seja, o mercado ainda não demonstrou aí uma clareza com redução das taxas. E por que essas taxas ainda não caíram? Ou se é que elas vão cair mesmo? Eu, particularmente, continuo acreditando que a questão fiscal não está resolvida. Ela deu uma amenizada depois que foi aprovado na Câmara dos Deputados, nos 2 turnos, a questão da votação da PEC dos precatórios. Só que agora ela vai para o Senado Federal. E nós já sabemos que no Senado Federal, para obter essa maioria qualificada, não é uma maioria simples para aprovação, e em 2 turnos, nós já sabemos que é mais complicado. Então o mercado está ali de sobreaviso. Se realmente isso for aprovado, muito provavelmente essas taxas cairão mais. Agora, se não for aprovado, nós voltaremos a ter tensões nesses últimos 45 dias do final de 2021. Faça as suas apostas, acompanhe aqui os nossos vídeos, porque vamos trazer sempre informações atualizadas. E se você ficar com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, mande para nós que vamos responder todas as dúvidas. E a sua dúvida pode gerar um vídeo específico aqui, ó, dessa playlist. Qual a sua dúvida? Respondemos todas e podemos gravar um vídeo para você. Meus amigos, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais fique de olho no histórico de preços e taxas do Tesouro Nacional. Um abraço e até o próximo vídeo.